daremos paso a la presentación a una distinguida ponente. Eh, es un honor presentar a nuestra ponente invitada, la ingeniera Diana Paula Veiga. Ella es ingeniera civil, especializada en ingeniería sísmica y fundadora de Sismo Resistentes Ingenieries y es miembro de Airquest Engineering Research Institute y cuenta con una maestría en estructuras por la Universidad Federal de Río de Janeiro y además de especializaciones internacionales en el área estructural. Posee amplia experiencia en análisis sísmico de edificaciones de gran altura y estudios de vibración estructural y desarrollo de proyectos en sectores altamente especializados como el offshore, el sector aeroespacial y el sector defensa. Su trabajo está enfocado en la seguridad estructural y la resiliencia de infraestructuras críticas, aportando una visión técnica de alto nivel basada en investigación y práctica profesional. Estamos seguros de que su exposición será de gran aporte para los asistentes y, ingeniera Diana, es un gusto contar con su presencia. Le daremos la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes y muchas gracias por la invitación también. Es un gusto siempre estar en contacto y conversando un poco. Yo voy acá a compartir mi pantalla. Vamos a ver si oh, están viendo. ¿Se ve? Sí, Está sí, ingeniera, bien. se puede ver. Voy a minimizar acá ustedes para poder ver mejor. Ahí listo. Mejor así. Bueno, entonces hoy estaremos acá conversando un poquito sobre las etapas para la verificación de proyectos estruturales en oficinas de ingeniería y les voy a contar un poquito cómo que es esto acá en Brasil. Como ustedes ya me presentaron, yo soy ingeniera civil acá en Brasil. Y recientemente también soy propietaria y fundadora de la empresa Sismo Resistentes Ingeniería. Y lo que estaré siempre acá compartiendo es para proporcionar un mayor crecimiento para todos nosotros. Entonces, antes de empezar la introducción, yo también quiero dedicar hoy esta ponencia para el ingeniero Roberto Lick, que es un ingeniero, fue un ingeniero ahí en Perú y alguien muy importante para su familia, para sus colegas y que nos hace siempre acordar sobre la importancia de ser un buen ingeniero independientemente de ser una persona extremadamente reconocida a nivel mundial, de hacer grandes, enormes cosas, de tener grandes logros profesionales, que es lo que últimamente se habla mucho en la actualidad, pero una persona que dejó un legado muy importante para su familia y para sus colegas. Y esto es lo que muchas veces nosotros nos olvidamos de dejar, que es nuestra participación para las personas que están acá cerca de nosotros o que están en contacto con nosotros. Entonces vamos a empezar con la introducción. La verificación estrutural ela é uma etapa fundamental do processo de projeto e não se trata solamente de cumprir normas. Todo país tem seu regulamento, suas normas que devem ser cumpridas, pero hacer la verificación estrutural va mucho más allá de solamente cumplir normas. Se trata de garantizar una seguridad, una calidad y una confiabilidad, que es lo que siempre estaremos buscando, una confiabilidad para nuestra empresa, para nuestros clientes, para as pessoas que vão a utilizar as coisas que nós estaremos projetando. En el contexto atual,
temos um uso intensivo de softwares de cálculo. E eu não sou nada contra softwares de cálculo. Eu creio que um dos melhores avanços que tivemos em nossa carreira foi ter os softwares de cálculo, porque eles nos ajudam a verificar muitas coisas que em muitos casos elas simplesmente passariam despercebidas. E nos ajudaram também a economizar com materiais, a tornar as edificações um pouco mais econômicas para as pessoas, e isto também é avanço. Además de isso, também temos modelos cada vez mais complexos, porque, obviamente, antigamente, ah, quando não haviam tantos softwares de cálculo, se faziam projetos assim, com colunas enormes, quadrados, retangulares, e atualmente se permite maiores alturas, se permite colunas que não sejam assim tão enormes, tão grandes, se permite uma arquitetura mais complexa, e isso também dificulta um pouco as coisas para nós outros. E também maior responsabilidade técnica do engenheiro, também é algo assim importante. Ah, quando estavam construindo, empezaram a construir, por exemplo, a Sagrada Família, a Igreja Sagrada Família. Era na época onde o engenheiro, que nem me acordo agora se chamava engenheiro ou se chamava também arquiteto, naquele momento específico, pero era um momento onde se podia construir com a tentativa e erro. Construiu, quizás caiu, pero vamos construir novamente. Atualmente isso não se permite. Atualmente não podemos mais ter este tipo de tempo e de perda de material. Então, por isso é importante fazer a verificação. E por que mais, né? Errores, eles podem ocorrer. E nós outros sabemos que somos humanos. Não somos uma máquina, uma IA, um robô que não erra nada. Todos nós outros erramos. Todos os projetos têm erros. Alguns têm erros mais grosseiros, mais grandes e que causam periculosidades para as pessoas que vão utilizar, perdas de vidas humanas. Há outros que não, há outros que são um erro de escrita, alguma coisa que escreveu mal, não sei, uma coisita pequena que não tenha assim tanto impacto, pero todos os projetos têm erros. E um erro estrutural, ele pode generar perdas econômicas, falhas em serviço e incluso ligar a colapsos. E eu estou aqui exponendo este caso do edifício Space, que foi um edifício construído, foi vendido, as pessoas estavam aí já vivendo e ele colapsou e por muitas falhas de projeto. E estas falhas foram e solamente depois que foi evidenciar esto, né? Então, também vamos conversar um pouco acá sobre o que quero chamar o rol do engenheiro verificador, que é a característica do engenheiro verificador. É a segunda linha de controle técnico. Então, nós temos o que seria a primeira linha. A primeira linha é o engenheiro que estará fazendo o projeto, fazendo a concepção, o os demás engenheiros ou desenhistas que estarão fazendo a parte do desenho dos aceros, todo esto. E o verificador, ele vem como uma segunda linha, uma outra perspectiva, uma outra visão. E vamos então também ter a avaliação de coerência do projeto, evaluar se ela está coerente, se tem sentido e se está de acordo com o que tem que ser. Mejora, então, de la calidad del producto final.
La característica final de um engenheiro verificador, melhorar a qualidade do produto final. E é para isto que ela está aí. Temos a verificação interna e externa. La verificación interna es la verificación hecha por la propia equipe que está haciendo el proyecto, o entonces por la propia oficina. Quizás tenga una parte, una equipe que sea solamente para verificación y otra que es la que hace el proyecto. E também temos a verificação externa. A verificação externa se trata de outra oficina, de outra empresa contratada para ser a verificação de quem da empresa, da oficina, das pessoas que desenvolveram, que fizeram o projeto. Em alguns casos, pode passar de, por exemplo, eu ter minha oficina e querer garantizar que está tudo bem. Eu já verifiquei, minha equipe verificou, pero quero assegurar que está tudo bem. É um projeto muito complexo, então eu posso contratar uma empresa externa para verificar. E isto é o mais tranquilo e amigável. Pero também existe situações onde nosso cliente, que pode ser uma construtora, uma empresa que nos contratou para hacer o projeto, e que ela está com um pouco de dúvidas sobre o que estamos fazendo. E pode passar que esta empresa decida contratar uma outra empresa, sempre vai haver comunicação, informação de que vão a chamar essas empresas, pero parte do cliente que sea hecha uma verificação de segunda empresa. Então, é a verificação externa. E o processo de verificação, então, como que nós podemos fazer a verificação? A verificação, ela deve entender-se como um processo estruturado e sistemático. Isso é muito importante, porque há tanta informação que é importante ter aí uma lista, um checklist, uma visão, um mapa de quais são os pontos mais importantes para verificar, porque senão se perde. É tanta coisa para ver que se perde. Então, a verificação de documentação e concepção são uma das partes mais importantes. A verificação de los resultados finais, os resultados de análise, de cálculo e a verificação do produto final. E o produto final é o produto que liga para ser construído. A documentação, então. Antes de analisar números, é necessário compreender o projeto. Muitos erros não estão no cálculo, sino que na própria concepção estrutural, na própria ideia de fazer a estrutura. Então, empezamos sempre a verificação mirando os demais projetos de uma forma bem integrada, mirando as plantas arquitetônicas para ver se está tudo bem, os níveis, se a arquitetura pode pôr aí arriba de tu projeto estrutural e ele estará bem. E não é besteira, porque em muitos casos acontece de la nada hacer um câmbio na arquitetura e os demais projetos, inclusive o estrutural, não ser comunicado. El estudio geotécnico, evaluar muito bem qual é o estudio, que tipo de suelo há, principalmente vocês que estão aí em uma região sísmica. Las plantas de encofrado e detalhes, acá chamamos plantas de formas, que são as plantas utilizadas para verificar as medidas de los elementos estruturais, aonde que vai tal viga, tal lousa, tal coluna. E os projetos complementares. Que são estes projetos complementares? É o projeto hidrossanitário, é o projeto elétrico, projeto preventivo contra incêndio, e demais projetos
que estarão aí complementando e que pode ser que de la nada em tu viga hay aí uma tubulação de água, de cano de água ou de cano de esgoto passando por dentro de tu viga. Isso é muito comum, muito comum. E em alguns casos não há problema, não compromete o comportamento da viga. Em outros casos, sim, compromete. Y la compatibilidad de proyectos entonces es lo que actualmente se llama para este tipo de verificación. Es lo que llamamos actualmente de BIM. ¿Qué es BIM? BIM es una compatibilización, es verificar todos os projetos, se eles estão conversando, estão sendo integrados de uma forma correta. Y esto ya nos ayuda con la verificación. Esto ya es una verificación. Y después de esto, nosotros vámonos para la memoria de cálculo. Es importante tenermos también un checklist de verificación de memoria de cálculo. Acá yo trouxe para ustedes algunos itens, tópicos importantes para a memória de cálculo, que é verificar primeiro a informação general do projeto, identificar o nome do projeto se está correto, a ubicação se está correta, cliente. Acá em Brasil aí é o código del engenheiro, da persona responsável por el projeto. Verificar se este código está ok. A vezes pode passar que não. Se as fechas de entrega se está todo ok. Porque isso, se passar algo aí ruim, errado, e chegar ao momento de ir para um juez, para questões legais, a documentação de prueba é o que estamos entregando. Então, isso é importante estar todo correto. El autor, que é responsável, sua firma, fecha, versão do documento, normativa aplicada, também verificar se as normativas estão todas aí, se está todo correto. Alcance do projeto claramente definido e descrição do sistema estrutural adotado também. La normativa e critérios de desenho. Esta é uma parte bem importante também que pega muito, que complica muito. Verificar se as normas estão coerentes com o país, com o tipo de estrutura, se elas estão atualizadas. Verificar as combinações de carga, se estão corretamente definidas. Os fatores de majoração e redução, se eles estão aplicados corretamente. Os critérios de segurança, estados limite. As hipóteses, se estão todas bem justificadas, os materiais, todo isto. Los dados geométricos e o modelo estrutural, a descrição do modelo, a geometria, se ela está coerente com o que será entregue aí também, que são os planos, as plantas de formas, como chamamos acá, se as dimensões estão em la memória de cálculo, se elas são as mesmas dimensões que estão no projeto final, as alturas entre piso, condições de apoio, que também é muito importante, hipóteses, né, de diafragma e tudo mais, consideração de excentricidades e irregulares, falando mais na parte do contexto sísmico, e verificar também os materiais, porque estes documentos, eles são enviados para as concreteiras. Acá chamamos concreteiras. As empresas que hacen e fornecem o concreto. E elas também hacen o concreto de acordo com o que tu indicas e também te dão incluso documentos comprovando como que elas estão entregando para ti. Então, verificar isto também, as classes de hormigón, tipo de acero, módulo de elasticidade, pesos específicos, coeficientes parciais de segurança coerentes.
verificar las acciones de carga. Acá em las acciones de carga, eu já vi tanta coisa ruim, tanta coisa errada, ah, de todo tipo. Entonces, verificar las acciones, las cargas, si elas estão ok, las sobrecargas, las cargas acidentales, cargas de vento, las acciones sísmicas, combinações de carga. E a análise estrutural, que é a parte assim mais grande, que se demora um pouco mais para verificar, pero é importante verificar que tipo de análise que foi hecha. E nesse momento de verificar a análise, quando é dentro da empresa que se está haciendo a verificação, é mais fácil, porque tu puedes abrir o documento, o software, e en este mismo verificar, é muito mais fácil. Agora, quando é uma empresa externa que está verificando, muitas vezes eles não recebem ou não têm acesso ao software, aonde foi feito, ao modelo original. Então, eles têm que fazer todo desde zero, a vezes em outro software incluso para comprobar, e fazer o mesmo tipo de análise, e este tipo de análise tem que generar o mesmo resultado. Verificar a justificação, todas as justificativas, casos de carga, verificação de equilíbrio, controle de desplazamentos, verificação de derivas e consideração também dos defeitos de segunda ordem. E mais que isso, também as análises mais específicas, quando é sobre evento, quando é sobre sismo, verificar todo a fundo. E depois, fazer também a verificação dos elementos estruturais, acá em la parte mais de desenho mesmo, de verificação de desenho de los elementos, verificar se foram hechas todas as verificações, que muitas vezes também pode passar que não é. E quando estamos fazendo uma memória de cálculo, a verificação que estará indicada aí será a verificação de los pilares, las colunas, de las vigas ou de las losas más cargadas. Entonces, es importante verificar que todo lo demás también se esté siendo cumplido. Los estados limites de serviço, verificar controle de fissuração. A fissuração é um grande problema cá em Brasil. Há muitos edifícios que são construídos e um ano, 2 anos depois, 3 anos depois, estão com muitas fissuras. Verificar a deformação admissível, o controle de vibrações. Controle de vibrações acá também é outro tema, porque verifica muito para vento as vibrações e verificar também a compatibilidade com o uso da edificação. Verificar depois os resultados e a coerência com os planos. Então, como eu estava comunicando, temos aí uma memória de cálculo e ela nos tem que indicar a quantidade de acero todo igual como está em los planos. Por quê? Porque, outra vez, mais que entregar uma memória de cálculo para o cliente, se algo ruim passar ou se nos quiserem indicar algo, temos uma defesa, nossa memória de cálculo, tá bem? Os resultados necessitam estar claramente apresentados, valores críticos identificados, coerência entre dimensões, elementos sobredimensionados ou então subdimensionados. Subdimensionados às vezes é ruim, né?
Pero todo tiene que estar dentro del contexto y estar bien claro de por qué fue hecho tal cosa. Cambios de sesión corretamente explicados também. Software e validação. Software utilizado claramente identificado, versão do programa, parâmetros de modelação documentados, verificação manual de resultados clave. Então, a vezes é necessário fazer algumas verificações de forma manual e a verificação de simplificações adotadas também. E depois de esto, vamos verificar as plantas de encofrado, que acá é plantas de formas. Para elas também é importante ter um checklist, aún mais bem definido assim, e também verificar o nome do projeto, a revisão, plano, se a escala está correta e legible, mas que escala correta, que seja algo legible. Porque muitas vezes nós outros com nossas lentes, nossas gafas, vamos pensar que a pessoa que está em la obra também consegue ver uma cosita pequena. E muitas vezes não consegue. Muitas vezes ela não está com gafas e tem problemas de visão. E aí, né? Não podemos deixar as coisas assim. É importante sermos o mais facilitadores possível para as outras pessoas que vão fazer as coisas. Hacer nossa parte bem hecha. E então verificar a orientação, nível de referência, compatibilidade com a última versão do projeto, espessores de linhas, textos que estejam legíveis, símbolos também, informação clara sem sobrecargar o plano, nem informação de mais, nem informação de menos. Eu sempre prefiro informação de mais que de menos, porque a vezes podem pensar que uma planta de encofrado colorida seja ruim, porque em algumas situações, o mais bonito esteticamente, o que te dá mais respaldo de confiabilidade, em alguns casos, é uma planta branca e linhas negras só. Pero a vezes esta planta não é assim tão clara de entender. Principalmente no contexto atual de que cada vez mais a mão de obra, as pessoas que estarão trabalhando aí na construção, construindo as coisas, não são pessoas que estão aí há 20, 30 anos. Muitas vezes são pessoas, a maioria, que está ligando a hora e que muitas vezes não têm um preparo tão grande ou de tanto tempo para compreender uma planta de encofrado. Então, quanto mais claro, quanto mais acessível, quanto mais didático, melhor. A informação clara, então, e detalhes bem ubicados e também compreensíveis. R's e modulação, verificar os R's e também assim los eixos, como chamamos acá, as linhas de orientação, elas são uma das coisas mais importantes para quem está construindo, para quem está sendo na planta de encofrado. Eles se ubicam por seus R's. Então, é importante também isto. Distância entre R's, a coincidência destes R's com o projeto arquitetônico é importante também para não deixar eles confusos. E R's passando por el centro das colunas também. E R's corretamente acotados. Não depender só de la escala, pero deixar todo bem claro. Acá temos uma planta esta planta não é de encofrado, é de desenho, não é de formas.
E ele nos está indicando acá em um color branco, uma região que não tem um tipo de reforço de tela soldada, uma tela estrutural soldada. E acá de color verde, uma região que tem sim armadura com tela. Esta é uma das formas mais limpas que eu he visto. Só que tem aí um defeito. Deixa-me ver. Não, não consigo. Deixa eu ver se eu consigo fazer a anotação aqui. Vocês estão vendo? Sí, ingeniero. Sim? Depois quero ver como é que volta isso. Aqui. Eu também já he trabalhado muito com telas soldadas. E o que também passa bastante é que nesse contexto também vai passar. Não há, não existe uma tela enorme, uma tela que seja super grande e ele cobre todo. Não. Ah, claro que esta imagem, ela não é a imagem de uma planta, é a imagem que tem uma função didática para uma coisa específica dentro de um livro que depois eu quero apresentar para vocês. Pero se fuera en una situación así de proyecto, ella tendría acá la indicación más bien hecha de la posición de las telas, que a veces las telas pueden ser de este comprimento acá. E incluso nosotros tendríamos algo así, la parte de refuerzo de las telas. E também tendríamos que indicar com cotas as dimensões de la posición. E acá escrever é o nome do tipo de tela, porque a vezes utilizamos telas com um nível de resistência de um tipo de acero e outras telas de outro tipo para uma região que não está assim tão cargada. Então, acá teria que indicar também isto. E vamos volver, tirar isso aqui, ver se dá para tirar. Aí, perfeito. Agora vamos seguindo. Las colunas. Identificar, entonces, ah, todas las colunas, sus nombres, si están todos bien indicados, sus dimensiones, si están de acuerdo, si están alineados, todo correcto, la ubicación si está de acuerdo, si están referenciados con los ejes, los cambios de sesión si ellos están claramente indicados. La verificación de las colunas que están dentro de muros ou de fachadas e cobrimentos adequados, especialmente em colunas de borde. E as vigas também, de igual maneira, verificar se elas estão bem indicadas, suas dimensões estão corretas, se elas são compatíveis com o que está indicado no projeto arquitetônico, se sua continuidade está de acordo, seus apoios também estão sendo coerentes, se a ubicação está correta e também verificar se elas estão ligando aí em pontos importantes de portas, ventanas e dutos. E depois também verificar as lousas, se as lousas estão com suas dimensões corretas, espessores, os limites, verificação de volatizos, huecos, dutos, aberturas. Aberturas é importante. Não sei se vocês já han visto ou se han trabalhado em algum projeto onde temos uma lousa e acá em la lousa há uma abertura. A vezes há aberturas menores para passagem de tubulação. Uma aberturinha menor. Se elas estão
ubicadas en el punto certo para que no sea hecha una abertura y de la nada la tubulación va a pasar por aquí. Y ahí será un problema. Quebrar esto será un problema. Peor que hacer una abertura en un punto a donde no existe nada pasando es no hacer la abertura, porque el proceso de quebrar esto y ordenar es mucho peor. Entonces, verificar también esto. Compatibilidad de vanos con el sistema y continuidad de la losa entre ambientes también. Cotas. Cotas também, assim como os R's, elas são fundamentais. São, assim, muito importantes. Verificar se as cotas estão ok, se estão indicando o espessor das lousas, estão indicando as informações necessárias para fazer a montagem das formas. Los níveis e desníveis também, se eles estão indicados, se estão presentes. Compatibilidade com rampas, escaleras também. Dejar tudo bem indicado. Em las escaleras, verificar os elementos, as dimensões da escalera, se estão compatíveis com a arquitetura. E isso também. Já vi situações de construir as escaleras de todo um edifício e depois se deram conta de que não está beirado desde o ponto de vista da arquitetura, sino que está beirado desde o ponto de vista do projeto de incêndio. Porque o projeto de incêndio também tem especificações bem importantes e claras sobre dimensões, formatos e degraus, aqui chamamos degraus, pisos, de las escaleras. Entonces, en este caso también tuvo problemas. Dimensiones de la escalera, né? Los apoios, las losas, se elas estão bem representadas, tanques, cisternas, salas técnicas, se eles estão bem indicados, huecos de ascensor e muros estruturais. E aí vamos para os planos de detalhamento de armaduras. Acá llega um ponto importante. Não sei como funciona em Peru. Antigamente e hasta hoy, em empresas muito grandes, é comum que quem haga os planos, perdão, quem haga os planos de detalhamento de armaduras não é um engenheiro, sino que é uma pessoa que está fazendo os planos de desenhos, um técnico, e foi indicado todo como tem que ser por el engenheiro, pero é esta pessoa que está haciendo. Em alguns casos é assim, em outros casos é o próprio engenheiro que hace os planos de detalhamento. Eu não sou a favor que o engenheiro haga os próprios planos de detalhamento. Por quê? Porque se pegamos uma obra muito grande como um edifício, um único engenheiro, ou dois que seja, haciendo esto es demasiado, es mucha cosa. Y es un nivel de responsabilidad grande. Alguien me escribió, déjame ver acá. ¿Quién me escribió? Sí, lo hace el dibujante, ahí ustedes, es así. Pues, yo también soy más a favor de esto, ¿sabe? Pero yo incluso he trabajado muchas veces haciendo planos de detalhamento de armaduras. Y es horrible,
Eu incluso tenho um mouse diferenciado, porque tuve muitos problemas de dolor de mano, en la mano, assim, de estar todo el tempo haciendo esto. Ah, y lo importante es que ellos, este detalhamento, sea sempre de uma forma mais sistemática e padronizada possível. Tener um padrão. Se és tu quem vas a hacer el detalhamento ou se és el dibujante, que seja algo padronizado, lo mais padronizado possível. E não de la nada, ai, acá é assim de uma maneira e de repente acá de outra maneira já cambia. Isso é ruim, tanto para quem está haciendo o plano, como para quem vai a construir, porque para esta pessoa que estará acá construindo, mientras mais padronizado seja, melhor para ele também. Então, buscar sempre ser todo padronizado. Então, vamos olhar. Nombre del proyecto, verificar cliente, ubicação, número del plano e revisão, escala adequada para o nível de detalhe, identificação clara do elemento estrutural, referência cruzada com planos de formas, então verificar se o que está sendo indicado é o plano de forma também está presente aí em el desenho, por exemplo, um exemplo, em el plano de formas, temos, ai, que feio, tá, acá temos a indicação de uma lousa e essa é uma viga. Mentalizem que és uma viga. E esta viga, ela tem uma indicação. E acá foi indicado que esta viga acá tem 50 centímetros e esta outra tem 70. Então, acá no desenho também será assim. Tendremos uma parte da viga menor e uma parte da viga maior. E o detalhamento das armaduras tem que coincidir com isto. Ir sempre verificando essas coisas que também são coisas muito, muito fáceis de olvidar. Em Brasil temos dois softwares brasileiros e eles fazem o desenho de uma forma mais cruda para nós outros, nos hace automaticamente. Então, a vezes, muitas vezes, há uma situação onde existe este nível, pero en el momento de hacer el modelo estrutural no fue puesto este rebaixo. E en el momento que el software hace el diseño, hace así, cuando en verdad es así. E aí outra vez tu tienes que ir lá manualmente e cambiar. Ou então não cambia e aí depois encontra esto em la verificação. Identificação clara do elemento estrutural, referência cruzada, né? E notas generais e critérios de detalhamento. Normativa e critérios de detalhamento. Normas de desenho e detalhamento corretamente citadas. Critérios de anclaje e empalme definidos. Longitudes de desarrollo justificadas. Cobrimentos mínimos claramente indicados. Os comprimentos também são bem fáceis de errar. Diâmetros mínimos e máximos conforme a normativa e conforme lo que se puede concretar. Não poner tanto acero porque quizás por acá no pase concreto. Ou então deixar algo tão espaçado que é permitido por la norma, pero en el momento que estão construindo, as pessoas estão aí pisando e é ruim, complica um pouco. Então, pensar um pouco sobre isto. Acá temos a imagen de uma escalera en la parte de montagem, né?
de los aceros. Identificação de las armaduras. Barras corretamente identificadas com marca, diâmetro, quantidade. Correspondência entre dibujo e quadro de armaduras. Que isto também é uma coisa que, se estamos fazendo manualmente, aí cambiamos uma quantidade acá, não é 8 barras de 12, é 8 barras de 10. E aí nos olvidamos de cambiar em el quadro de armaduras, simbología clara e normalizada, sentido e posição de las barras bem definidos, ausência de armaduras sem identificação também. E verificar também, mirar, mira, está todo, tem as dimensões bem indicadas acá, está bem posicionado, isto tem sentido, as dimensões acá estão compatíveis com o comprimento total, a posição, o espaçamento, isto está sendo sim, né? Isso tem sentido. A vezes, podemos aproveitar um desenho de um outro projeto neste projeto e nos olvidamos de cambiar alguma coisa. Então, sempre estar aí verificando isto. Detalhamento de vigas de igual maneira. Eu estou apresentando para vocês a forma que é mais comum é o detalhamento de vigas em Brasil. Bien común, bien común esse tipo de esta indicação de detalhamento. E a distribuição correta das armaduras, longitudes de anclaje adequadas em apoios, empalmes corretamente ubicados, estribos, com diâmetros, espaçamento e zonas de confinamento adequados, reforço adicional em apoios e vanos e compatibilidade com vigas contínuas e encontros. Então, sempre verificar isto, verificar se está todo sendo bem indicado. Detalhamento das colunas também. Acá estou apresentando um detalhamento que também é bem comum. Incluso é o software, um dos softwares brasileiros que temos, nos põe um detalhamento igual que este. A vezes está correto, a vezes não, então é importante verificar. Armadura longitudinal claramente definida, quantidade de diâmetro coerentes com o cálculo, estribos ou aceros corretamente detalhados, espaçamento conforme as zonas críticas, reforço em zonas de empalme e confinamento também de nudos vinga, encontros de vinga com colunas e detalhe de câmbios de seção, também verificar sempre isto. Acá temos o detalhamento das lousas. Outra vez estou apresentando um detalhamento de uma lousa acá livre, que não tem apoio nestes pontos. Tem apoio mais acá. E uma lousa padrão com 4 apoios. E a indicação de los aceros e del acero de reforço. E mirem, existe um padrão para algumas empresas de apresentar algo assim, branco e negro. Há outros lugares, não. Há outros lugares onde põem um color diferente, põem uma indicação um pouco diferente. Incluso te apresentam um detalhe genérico assim. Depende muito, varia muito. Uma empresa que seja mais grande, que aporte projetos a níveis de governo, muitas vezes apresentará algo assim. E outras que estarão construindo edifícios estarão apresentando algo assim. Direção principal da armadura, armadura positiva e negativa bem diferenciados,
porque é importante, sim, é importante que a pessoa compreenda que armadura que é aquela, para que ela também pueda fazer bem hecho esta parte, que não falte compreensão, que não quede dúvidas para ele. Refuerzos em apoios, bordes e vanos, refuerzo em huecos e aberturas, verificação de funcionamento quando aplique. Eu sei que em Peru não, creio que não é permitido verificar funcionamento, lousas que não têm vigas. Em Brasil é permitido, em Brasil se hace, e é importante verificar isso bem. Compatibilidade com vigas e colunas e verificar os detalhes construtivos, porque además del básico bien hecho, também temos que entregar o extra bien hecho, que o extra bien hecho são os detalhes que vão a indicar alguns pontos importantes. Acá estou apresentando para vocês o detalhe de uma viga e por esta viga vai passar a tubulação de água, por exemplo. E é nesta região acá onde estará um vazio, é necessário um reforço de armadura bem indicado para que possam fazer detalhes de encontro, viga lousa e viga coluna, detalhes de anclaje e empalme, detalhes de bordes, volatis, apoios, detalhes de escaleiras e elementos especiais. Acá temos a imagem assim muito bem ilustrativa sobre uma região de câmbio de seção de uma coluna. Ele era um pouquinho maior acá abaixo e depois ele cambiou. Quadro de armaduras. Acá estou apresentando para vocês algo bem padrão de um software brasileiro que usamos, que nos indica o tipo de aço, a posição, qual é o diâmetro. Acá não trabalhamos com polegadas, trabalhamos com milímetros. A quantidade é o comprimento de uma única barra para ser o desenho e é o comprimento total de todas estas barras, para que no fim possamos saber a quantidade de acero que estaremos utilizando. Então, o quadro de armaduras necessita estar correspondente com as marcas de dibujos, longitudes corretas das barras, diâmetros e quantidades coerentes, unidades corretas e o total também necessita estar correto porque se utiliza para os presupuestos, sim, o que chamamos orçamento acá, orçamento de quanto que custa cada coisa. Qual é o custo total da obra? A construtibilidade e execução em obra. Armaduras que sejam fáceis de serem executadas, que não sejam uma armadura com algo assim fora da realidade. Evitar congestionamento excessivo, muita armadura em um ponto que preocupe a questão do concreto. Espaçamentos que estejam de acordo, não espaçamentos tão grandes, nem espaçamentos tão pequenos. Claridade para o armado em campo e trazer uma compatibilidade com comprimentos e separadores. Acá são os separadores. Então, outra vez, verificar isto e, se possível, trazer sempre detalhes, imagens, indicando as coisas que sejam fáceis para quem está construindo. E então, depois de isto, nós já verificamos os documentos, já verificamos a memória de cálculo, já verificamos as plantas de encofrado e as plantas de detalhamento de armaduras.
Acabou? Não, não acabou. También es importante nosotros, por experiencia o por acervo de la empresa, comparar este proyecto que estamos verificando com outros projetos, para verificar se tem sentido. Como eu trabalho há muito tempo com um tipo de construção, tenho em minha experiência, em minha cabeça já claramente que coisa tem sentido e que coisa está muito fora. Pero nem sempre será assim, é normal. Então, buscar comparar com algum outro projeto, ter alguma referência também. Verificar projetos similares, a experiência do engenheiro e a coerência técnica. E então vamos dar o diagnóstico final. O diagnóstico final é um análise crítico, uma identificação de inconsistências e propostas de melhorias. Projeto aprovado, aprovado com observações ou não aprovado. É o que nós outros devemos sempre indicar quando hacemos uma verificação. Está aprovado? Está. Está aprovado, pero tem que melhorar a KKK. Ou não, este projeto não tem como. E depois verificar as divergências técnicas. E as divergências técnicas são as mais difíceis de, de todo, porque aí chega um momento a donde tu tens que ser muito bueno para dialogar, para conversar e para dizer a tu colega de trabalho, a pessoa que está trabalhando contigo, ou então a pessoa de outra empresa, um outro engenheiro, um outro profissional, que o que ele hizo não está bem. E nem sempre vai ser fácil dizer isto. Nem sempre. Muitas vezes vai ser complicado. Então, deixar todo bem documentado, deixar todo claro. Se é dentro da própria empresa, buscar o máximo possível dialogar. Se é de outra empresa, ser formal e ser firme em lo que tu estás dizendo. E de uma forma assim profissional mesmo. Se não aceita, paciência. Tener sempre o respaldo normativo e é bueno a veces tener um terceiro evaluador se é necessário. E isto também pode passar. Tanto em uma situação de tu dentro de uma empresa, em tu própria oficina, como também de tu ser contratado ou de contratarem uma empresa para verificar tu projeto, pode ser que não haja um entendimento, ou então que a informação de um seja tão diferente da informação de outra, que a informação seja tão diferente que é necessário ter um terceiro evaluador. Cultura de verificação. A cultura de verificação é a cultura que nós outros mesmos, como engenheiros, podemos sempre tentar implantar, que é não se trata de uma desconfiança, se trata de uma madurez técnica. E também de termos maior segurança, menores erros e mais confiabilidade para nós outros mesmos e para nossos clientes. A responsabilidade técnica e ética é do engenheiro estrutural. A responsabilidade técnica de fazer algo bem hecho. A responsabilidade técnica de verificar algo
de forma ética y la responsabilidad técnica y ética de decir que aquello está bien o no está bien. Y después de esto, la responsabilidad técnica y ética del ingeniero de aceptar que hizo algo mal, tá? Entonces vamos para la conclusión. Un proyecto bien verificado es una estructura más segura y confiable. Y muchas gracias a todos ustedes por estarem acá e por este momento. Espero mucho que tenha sido um momento de aprendizaje, de reflexión, de ideas também para ustedes, de insights. E é esto, eu também quero, voy a parar de compartilhar, pero eu também quero compartilhar para ustedes os livros de adonde eu busquei esto, por si acaso ustedes se interessem por estes livros. São livros gratuitos que estão disponíveis. Deixa eu ver aqui. Aí, pronto. São brasileiros, de acordo com as regras e normativas de acá. E lo que é útil para ustedes, bien, lo que no es porque no es del país de ustedes, entonces no está con las normativas y quizás no sea aplicable. Pero tenemos dos manuales, uno que es un volume único de 178 páginas y otro que es más pequeño, que llamamos Guia de Bolso, que tem só 38 páginas. Vou mostrar. Vou apresentar primeiro este. Eu não participei de esto, pero creo que vale la pena. Vale la pena compartilhar. Está acá apresentando. Ele expõe muitas indicações. E esto más que todo facilita mucho para as pessoas da obra, para apresentar a ellos. Acá temos outro. Este é mais completo. Y tiene la introducción, cómo utilizar este manual. Hay una parte indicando sobre durabilidad, sobre degradação, corrosão de armaduras, proteção, inspeção em estruturas, planejamento, normativas, todo esto. E depois detalhes genéricos de armaduras, armaduras para zapatas, para blocos de coroamento, de vigas de fundação, de cimentação. E aí outros tipos de colunas, de vigas, de losas tipo cogumelo ou tipo lajes lisas, losas lisas, que é um tipo que não é permitido para ustedes, que é assim, temos uma losa, uma coluna, só que esta coluna ela é tão fina cá e não tem uma viga que é necessário ser algo assim. E esta parte toda tem mais concreto, tem mais armadura e está hecha preparada para a carga que vai a receber acá. Aí acá vocês vão encontrar nesta parte a verificação do funcionamento. Acá não é indicação de cálculo, é solamente de las armaduras mesmo. Temos as armaduras de cortinas, que seria como se fossem muros enterrados, armaduras de reservatórios e piscinas e armaduras de escaleras. Então, brevemente estarei. Vou poner incluso de 2 páginas assim, apresentando para vocês como que é. Eles tinham volume 1 e volume 2.
pero me parece que hicieron algunos cambios mejores y ahora tiene este único volumen. Es algo disponibilizado por la Asociación de Ingenieros Estruturales acá, hecho por una empresa también, y que indica muy bien todo. Acá miren la parte de las armaduras para punção. También expone algunas veces indicaciones de cómo sería en una planta de detalhamento, solamente para ayudar mismo cuando as pessoas estão construindo acá a situação do reservatório ou então de las piscinas. E aí se hace esta região acá um pouco mais reforçada também por el tema de las ações de carga horizontales, tanto de acá como de acá. E também há uma armadura puesta acá em la horizontal. E então nos indica todo, cada etapa. É bueno de estar apresentando esto para as pessoas que estão em obra.